Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui reunidos para estudar um pouquinho, estudar sobre a nossa caminhada, agradecendo imensamente a esse nosso Pai de amor e bondade pela oportunidade que temos de estarmos aqui refletindo. Obrigado, Jesus. Obrigado aos benfeitores do Cantinho de Jesus, que nos acompanham ao longo da semana, dos dias, tentando nos intuir para as melhores práticas diárias. Nós temos a tarefa hoje de trabalhar mais um capítulo do livro Renovando Atitudes, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. O capítulo hoje é o belo planeta Terra, né? E é interessante, né, que a gente vai preparar o estudo e muitos dos capítulos nos suscita alguns olhares diferentes sobre as coisas. Esse capítulo me trouxe uma atenção especial sobre as coisas que me circundam e que nos circundam, que é a natureza, o planeta que nós estamos nele. E aí vem algumas reflexões interessantes. Primeiro, os amigos vão lembrar que nós não estamos dentro do planeta. Vocês já pensaram nisso? Nós não estamos dentro, nós estamos na periferia, na parte de fora do planeta. Não é? A gente tem uma noção que a gente está no reto, no plano. Nós não estamos no plano também, né? Porque o planeta ele não é totalmente esférico, né? Ele tem as suas formações e não é plenamente esférico, igual a gente vê numa foto, né? Ele tem as suas partes mais redondas e menos redondas, né? Fazendo toda a crosta que ela é irregular. E a gente fica pensando, refletindo e olhando para as imagens que a gente cria do planeta, e outra que chama muita atenção é o seu giro, porque a Terra não está parada. A gente acha que nós estamos parados, né? Nós não estamos, né? Ela tem o giro que ela dá em torno de si, que é um dia, e tem o giro que ela dá em torno do Sol, um ano, né? Só que aí, fazendo o nosso estudo, nós descobrimos uma outra coisa, que o Sol e os outros planetas também têm a sua órbita. Eles também giram. E o Sol, o giro dele demora 26 mil anos. Ou seja, nenhum reencarnado viu esse círculo, né? Esse ciclo se concluindo. E é interessante a gente pensar que, vamos imaginar que quando começou a movimentação dos planetas, vamos considerar que os planetas estavam alinhados, né? Todos numa mesma posição, e que aí cada planeta começou a fazer o seu movimento. E cada planeta tem a sua órbita diferente do outro. Um dia aqui é diferente em Júpiter, um dia em Marte é diferente do daqui, né? Todos diferentes. Mas vai chegar um momento que todos esses planetas vão estar alinhados também. Olha que curioso. Marcando um novo ciclo. E a gente tem percebido que estamos abeirando um novo ciclo. Não seria esse alinhamento? Especulação da minha parte, tá, gente? Mas para poder suscitar em nós o interesse sobre esse assunto. Será que tá? Será que não tá? Né? E outra coisa que é muito interessante a gente pensar é que, olhando os planetas do nosso sistema solar, o mais verdinho, o mais azul, né, é o nosso. E aí eu lembrei de uma fala de Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo Emmanuel, obrigado Emmanuel. Gente, eu tenho, toda vez que eu pego um livro do Chico, eu tenho que reverenciar esse companheiro. O Emmanuel, André Luiz, toda essa turma. Foram 90 e tantos anos, né? 92 anos de dedicação. Ele psicografava, né? Depois ele datilografava.
400 e tantos livros. A gente precisa ter um olhar quando a gente pega, né? Um Fonte Viva, um Pão Nosso, né? Um livro da série lá do André Luiz. A gente precisa ter esse mínimo agradecimento a esse companheiro que se dedicou a trazer para nós essas obras maravilhosas. E essas obras, elas estão sendo traduzidas para muitos países. O Mineirinho, né? Brotou aqui em Pedro Leopoldo, foi para Uberaba, fez essa obra maravilhosa. E todos que estudam a ciência espírita buscam no Emmanuel, no André Luiz e no Chico referências para isso. Então a gente tem que agradecer muito a esses companheiros dessa equipe, né? Dessa equipe que trouxe para a gente essas obras maravilhosas. Então, nesse livro, A Caminho da Luz, Jesus, o Cristo, solicita aos técnicos siderais que caprichassem na beleza do planeta. Isso é muito interessante a gente pensar, porque na literatura que nós temos, é o livro A Caminho da Luz que dá mais forma a esse processo de cocriação, de início do nosso planeta Terra. É o livro que mais fala para a gente e traz informação. E lá fala nos seus primeiros capítulos que houve uma reunião de Cristos, os Cristos se reuniram perto do Sol, e eles receberam da mão de Deus essa massa disforme e quente. Né? Abre aspas, Deus não tem mão, viu gente? É só para a gente entender que esse recebeu, né? Recebeu da mão de Deus essa massa quente e disforme. E a gente sabe que, através dos geólogos, através da ciência, que o nosso planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, durante todo esse tempo, uma grande equipe acompanhou esse andamento do planeta. Vamos lembrar, né, que se foi retirado do Sol, e aí muitas das vezes a gente fica pensando assim, poxa, então falta um pedaço no Sol, né? Tirou um planeta Terra de lá. E aí eu não sei se vocês sabem, mas o Sol, o tamanho do Sol corresponde a 1.300.000 planetas Terra. Para a gente ter uma ideia da grandiosidade desse astro, dessa estrela, né? Então, se tirar um planeta, 10, 100, 1.000, não faz buraco, né? Não arranca pedaço nisso. Então, a gente, sabedor disso, a gente percebe que o processo da cocriação do planeta chegar na condição que está hoje, houve o acompanhamento contínuo desses técnicos siderais. Esperar a solidificação da crosta, isso está lá no livro A Gênesis, né? Que é um dos livros da codificação também, vale a pena ler, quem se interessar pela questão da geologia. E eles vão acompanhando esse desenvolvimento. E é muito interessante a gente pensar isso, porque quando retira do Sol essa massa quente, ela tende a esfriar. Não é verdade? Por isso, da solidificação da crosta. E o planeta ainda continua unido, porque o centro ainda também tem essa lava quente, né? Essa magma quente. Então, o centro do nosso planeta ainda tem isso. Lembrando que daqui a alguns anos, milhares, bilhões, o centro também vai esfriar, porque é uma coisa natural. Como não tem uma fonte de calor que o mantenha, ele vai esfriar. E aí a gente lembra de uma fala de Jesus, que está no Evangelho, quando mostram para ele, né, o templo, e aí Jesus, né, tem uma fala muito bacana, ele fala assim, não ficará pedra sobre pedra. E aí a gente acredita, né, que ele estava gorando, né, o templo.
Ah, e realmente 70 anos depois foi destruído, o que tem lá hoje é o Muro das Lamentações, não é isso? Então, olha, a fala de Jesus se concretizou. E se o Cristo estivesse falando desse movimento de esfriação, não sei se tem essa palavra, esfriamento, obrigado, né? Esfriamento do planeta. Porque realmente vai chegar um momento que não vai ficar pedra sobre pedra, porque tudo vai se dissolver, não é dissolver, desintegrar, né? Parar de estar unido, porque não vai ter mais a força desse núcleo que temos hoje. Então, será que Jesus não estava falando dessa naturalidade do processo da Terra, muito quente, e depois sem calor nenhum? Porque nenhuma construção no planeta ficará de pé. E isso é muito interessante, porque quando a gente vai analisando isso, a gente começa a olhar para as coisas que nós temos um zelo excessivo. Uma casa, um carro, né? Os bens materiais. Nós precisamos pensar que essas coisas também são e estão num processo de transformação. Porque é interessante a gente pensar isso, porque o planeta, no momento que ele foi criado, era uma massa quente. No momento que ele chegar a se desintegrar, aqui tudo que está aqui não vai terminar, simplesmente vai perder a coesão, né? Só vai desculpar. E Emmanuel fala isso, que nos mundos onde Jesus, o Cristo, teve o seu processo evolutivo, já se perdeu na poeira dos tempos. Ou seja, passou por esses momentos, né? Muito quente, muito frio, e fez essa transformação para a poeira. Isso é muito legal a gente pensar, que as coisas que Deus cria, elas não têm fim, elas se transformam. Tudo se transforma. E Deus não cria nada pronto, né? Tudo que ele cria é semente, é potencial para coisas grandiosas, levados por nós, seus filhos, ao seu atendimento, em atendimento à vontade divina. Isso está lá na Gênesis bíblica, quando Jesus, no primeiro capítulo, Jesus diz, faça isso. E nós, os filhos, né, lá na verdade foram aqueles mais competentes, eles fazem as coisas que Deus determina. Ou seja, pega, né, o que Deus proporciona, porque Deus cria dois elementos, né, o elemento material e o elemento espiritual. Então, o elemento espiritual que somos nós, pega, né, o elemento material e criamos as coisas que necessitamos para a nossa caminhada, né? Eu gosto de dizer, né, que Deus não faz bolo, mas Ele faz todos os ingredientes do bolo. E aí a gente fala muitas das vezes que Deus está presente no bolo, mas não é Deus presente, são os seus elementos, né, que Ele criou, que está presente ali no bolo, né? Eu brinco, né, que Deus não gosta de sujar as mãos na massa. Esse é o papel nosso. E realmente é isso que está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Na questão 132 pergunta qual o objetivo da encarnação. Tem dois objetivos. O primeiro é que a lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição, à purificação, à santificação, né, à felicidade plena. Primeiro objetivo. O segundo objetivo é de nos colocarmos como trabalhadores de Deus na construção do universo. Deus aguarda a nossa parte nisso. E a gente antigamente fazia casas taperas, né? Hoje a gente já faz edifícios. Não é assim? A gente percebe claramente esse nosso desenvolvimento utilizando sempre o elemento que Deus nos fornece, né? A gente fica pensando, né? Poxa, quem foi que pegou uma pedra, esfarinhou ela, e essa pedra deu liga, virando cimento? Já pensaram nisso? Não é? Bacana essas provocações, esses raciocínios que nós, os nossos irmãos, né, tiveram lá atrás e nos propõem hoje para que a gente consiga fazer construções maravilhosas
em cima disso. Quem é que ia imaginar que a gente teria carros movidos a eletricidade, né? Energia solar? Assim, a gente lê lá o livro Nosso Lar, né? E vê o aerobus lá andando sobre trilhos, aquela questão magnética. Isso já tem no Japão, né? Então a gente começa a perceber que muitas coisas maravilhosas acontecem porque nós utilizamos os recursos que Deus coloca para a gente, né? Bacana isso, né? O nosso raciocínio em cima dessas coisas, né? Mas isso é estudo. E aí a gente lembra de uma outra frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O grande fator de liberdade que a gente tem é essa questão de conhecimento. Conhecimento de si, conhecimento de Deus, conhecimento da sociedade, da realidade. E hoje nós vamos falar do conhecimento do nosso planeta Terra. E o Hamed, ele traz sempre uma fala do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E ele pegou do capítulo 3, Na casa de meu pai tem muitas moradas. E ele fala para nós, eu vou pegar um trechinho aqui um pouquinho maior, lá no seu item 7, ele fala assim: pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. Interessante, né? Um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital o que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas. O homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Olha que interessante isso, né? A gente vê o planeta Terra como uma escola, uma oficina, uma prisão, um hospital e um templo. Tudo no mesmo local. Isso mostra que nós estamos aqui para sermos cuidados, instruídos para nos educarmos, enfermos para sermos tratados, despertos conscientemente para encontrarmos a inteligência suprema, para reverenciarmos e observarmos a presença de Deus em nossa vida. E uma oficina onde nós iremos trabalhar para alcançarmos melhores condições morais. E aí a gente vai no Livro dos Espíritos e lá tem uma perguntinha: o que entendemos por moral? E os benfeitores superiores respondem: moral é a regra do bem proceder. Procede bem o homem quando tudo que ele faz é bom para todos. Olha que curioso isso. Porque muitas das vezes a gente tem uma moral, e essa moral que nós temos, ela é muito boa para nós. Mas ela não é boa para todo mundo. Ela precisa ser realmente uma virtude consolidada quando as minhas decisões, as minhas ações favorecem a todo mundo. Inclusive
a mim. Porque muitas das vezes a gente pensa, né? Não, mas eu vou fazer tudo só para agradar os outros? Pois é. Quando você agrada os outros, você se agrada. Porque a gente não vê dessa forma, né? Ser carinhoso com o outro, ser atencioso, ser amigo. A gente acha que a gente está fazendo só pelo outro. Não, a gente está fazendo primeiro pela gente. Um trabalho em nós, primeiramente. Né? E aí o Hamed vai comentar para a gente, falando: realmente a Terra é um minúsculo grão de areia no imenso cosmo universal. Demos a ideia aqui do tamanho do Sol, né, para o tamanho do nosso planeta. E lembrando, viu, gente, que o Sol é um dos pequenininhos. É uma das estrelas menor que a gente tem nessa condição. Mundos incontáveis, estrelas de maior grandeza que o Sol, circulam pelos complexos interplanetários e constelações inúmeras se encaixam em galáxias de milhares de anos-luz. Assegura a ciência que a Via Láctea possui mais de 200 milhões de estrelas espalhadas harmonicamente entre suas nebulosas, e que sua forma espiralada tem uma extensão aproximadamente de 100 mil anos-luz para ser percorrida de uma ponta a outra. E aqui é interessante, gente, que a gente precisa lembrar também que a Via Láctea também que a Via Láctea também tem o seu ciclo de movimento. Se o nosso Sol é 26 mil anos, imagina o tempo desse ciclo da nossa galáxia. É coisa para Cristo mesmo, né? É coisa para espírito imortal. Que somos nós. E aí continua o benfeitor dizendo: vivemos num turbilhão de galáxias e galáxias. Somos viajores do espaço, habitantes do universo em busca da perfeição. E o nosso destino é a felicidade plena. Interessante isso, porque a gente tem no nosso planeta, né, algumas mentes que buscam os ETs, né? São os ufólogos, não é isso? E aí a gente fica estudando a literatura, né? Os espíritos desencarnados vêm trazer as informações para nós. E aqui o Hamed está falando que nós somos moradores de vários planetas. Será que nós não somos os extraterrestres que eles tanto procuram? Será que não somos nós, esses extraterrestres? Essas mentes que eles buscam? E tem, claro, né, mentes mais brilhantes do que a nossa, porque estão nesse processo evolutivo, e mentes menos favorecidas do que a nossa, porque ainda não sabe a quantidade que a gente sabe. E o benfeitor continua: nosso planeta é a residência que nos acolhe atualmente. Portanto, amá-lo e protegê-lo é o nosso lema. Gente, isso aqui, amá-lo e protegê-lo, é o nosso lema. Por quê? A gente precisa lembrar nesses milhões de galáxias, esses milhões de planetas, isso tudo tem um Criador. Já pensaram nisso? Se a gente conseguir um microscópio bem potente, na hora que a gente olhar lá no fundinho daquilo, de qualquer objeto, a gente vai ver uma plaquinha lá escrita assim: feita por Deus. Tudo no universo. Feito por Deus. Origem, o DNA de qualquer coisa é de Deus. Então, outro dia a gente estava fazendo um estudo e uma companheira virou para nós e falou assim: eu comecei a arrumar minha casa de uma forma diferente depois que eu entendi essa plaquinha. Aí nós, curiosamente, perguntamos para ela: o que foi que aconteceu? Ela falou assim: é porque eu descobri que a minha casa é de Deus. Então eu não estou arrumando mais a minha casa. Eu estou arrumando a casa de Deus.
desse pai bom, justo, nobre, que tenta o tempo todo me favorecer na minha caminhada, para que eu alcance a felicidade. Então a minha casa é um objeto que ele me empresta para que eu seja feliz. O meu corpo é emprestado para que eu seja feliz. Então eu tiro poeira da minha casa, lembrando sempre que eu preciso fazer isso com muito carinho, porque é a casa de Deus. Eu ando pela cidade, não jogo papel na rua, muitas das vezes até cato, porque é a casa de Deus, Belo Horizonte. Aí nós ficamos assim, caladinhos, né? Porque ela estava fazendo uma declaração de amor a Deus. As coisas que tinha, e a gente ainda não tinha percebido essa grandeza na profundidade e na proximidade que as coisas nos atendem. Nós estamos aqui sentados, nós estamos em casa, a turma de casa, tudo isso ofertado por nosso Pai para que a gente seja feliz. É interessante isso, porque quanto mais conhecemos, mais nos aproximamos de Deus. Quanto mais conhecemos. E aí a gente volta na frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa companheira, ela conseguiu ver no movimento dela de tirar a poeira em casa, varrer a casa, uma proximidade com Deus. Nessa hora, ela está sentindo o carinho. Não é assim quando a gente chega em casa e entrega um presente para o filho, para o marido, para a esposa, e ele olha aquilo, aquele presente, fica todo, nossa, mas ela lembrou de mim, que coisa boa, poxa, que carinho. E essa companheira, ela estava enxergando nas coisas que a circundam o carinho de Deus conosco. E ao mesmo tempo que ela percebia o carinho de Deus, que foi o próximo movimento que nós fizemos no estudo, foi de perceber o carinho dos nossos irmãos mais velhos. Sabiam disso? O carinho dos nossos irmãos mais velhos, encarnados e desencarnados. Porque lá no livro também A Caminho da Luz, Emmanuel tem outra fala linda. Ele fala assim: o homem, o encarnado, por desconhecer a providência divina, nomeia a natureza de natureza. Nós não percebemos que para ter um capim, para ter um pé de milho, para ter uma árvore, alguém fez o projeto daquela árvore, daquele capim. Já pensaram nisso? Todo elemento da natureza foi projetado. Todos eles. Gente, isso é maravilhoso. O trabalho da providência divina para nós. E eu sempre gosto de trazer dois exemplos interessantes. A couve. A couve não é boa para a saúde? É muito boa? Pois é, se a gente procurar no Google, que sabe quase tudo, quem foi que fez o projeto da couve? Nós vamos achar? A gente vai achar lá quem planta a couve. Mas quem fez o projeto da couve? E é interessante que você come a couve e lá já tem algumas vitaminas que é boa para o nosso corpo. Então esse ser que pensou na couve colocou nela propriedades para o nosso corpo físico. Olha a integralidade de tudo que há no planeta. Outra coisa que eu gosto de trazer é a questão do limão. Gente, olha que maravilha que é o limão.
cheio de propriedades, cheio de vitaminas, cheio de recurso. Para quem? Para o nosso corpo. Olha essa ligação, essa interligação de tudo que há no planeta. Quem foram os técnicos que pensaram, os projetistas, os arquitetos, os construtores desses elementos na sua origem? Aí a gente começa a entender por que demorou 4,5 bilhões de anos, né? Necessitava mesmo desse tempo para o desenvolvimento desses projetos. Porque tudo vem através da semente. Tudo através da semente. Né? E aí o Hamed continua dizendo para nós. Vou repetir a frase que a gente parou. Nosso planeta é a residência que nos acolhe atualmente. Portanto, amá-lo e protegê-lo é o nosso lema. A Terra, de uma beleza sem igual, é para nós outros, encarnados e desencarnados, domiciliados temporariamente nesse orbe azulado, o nosso ninho de aconchego e progresso espiritual. A colega lá já percebeu isso, né? Um ninho de aconchego e progresso espiritual. Nossa concepção de beleza é ajustada às condições de evolução do planeta. Nossa concepção de beleza é ajustada às condições do planeta. O que a gente acha belo tem no nosso planeta. E é com base nesse achar bonito é que a gente estende e amplia o nosso olhar sobre o que é bonito. Né? É a nossa referência de beleza. Uma rosa, né? Um pássaro. Gente, outro dia eu estava vendo os pombos, né? Tem muito pombo aí. E eles não têm mão. Eles não pegam. A gente vê, tem umas coisas que a gente não percebe, né? Os pássaros não têm mão. Comem, cuidam dos filhos, né? Voam, tem todo um processo sem mão. A gente precisa, né? E aí eu fiquei prestando atenção na tonalidade das penas. Encaixam uma em cima da outra, não é? Maravilhosamente. Quem foi que projetou, gente? O tucano. Né? Aquele bico, né? Todo mundo acha que é muito pesado, né? Fantástico, um beija-flor. Um beija-flor. Bate aquela asa naquela velocidade. Então, a gente começa a perceber a grandeza, a beleza, o trabalho da providência divina para que tivéssemos esse planeta. Muito trabalho. Né? É por isso que a gente escuta Jesus falando assim, né? Meu pai trabalha até hoje, eu também, né? Literalmente é isso mesmo, né? Porque a gente muitas vezes fala, não, mas o planeta tem 4,5 bilhões de anos. Não, então Jesus ficou lá paradinho esperando passar o tempo, as coisas acontecerem sozinhas. Oh, inocente que nós somos, né? Diga, amiga. Eu acho incrível eles, os animais em geral, né, que eles sabem os momentos da vida em que nós, seres humanos, precisamos aprendizado, né? Como Deus nos guia, né? Aí eu sou apaixonada quando o passarinho começa a voar, deixa ali aprendendo, né? Aí vai a família com ele. Aí eu podia estar lá em casa, então o menor pai, e o filhote caiu. E eu dei aquela barulhada na frente, e aí eu fechei a porta da cozinha e falei, podem descer. Eu fico pensando, podem descer e pegar. Só que eles não diziam, né? Aí eu falei, olha, vocês aguardam aí, eu vou pegar aqui, vou pular na árvore. Aí eu estou conversando com ele, eu acho bonito isso. Como Deus, a criação, fez de tudo, e nós ainda, seres humanos, racionais, Mas é muito bacana, né, a gente ter esse olhar um pouco melhorado
para a natureza. Porque nós precisamos, como esses irmãos desencarnados, cuidar, não é? Mas cuidar dentro de uma naturalidade. Vocês já viram um cachorro de sapatinho? Cachorro de gravatinha? Não tem um negócio aí excessivo? Não tem uma coisa excessiva? Vocês já viram ração a R$ 200 o quilo? Tá um pouquinho além, né? Para não falar um pocão, do raciocínio. Então a gente precisa entender que precisamos cuidar, mas tem hora que a gente interfere demais, né? Interfere demais. Então o benfeitor continua dizendo: nossa concepção de beleza é ajustada às condições de evolução do planeta. O que vemos e sentimos está sintonizado com o nosso modelo de belo interior. Que nós vimos, né? Nós sintonizamos com esse belo interior. E por conseguinte, vislumbramos fora o que somos por dentro. Então, é interessante a gente pensar isso, que muitas coisas que a gente coloca como normal é porque a gente tem isso, essa normalidade dentro de nós. E muitas das vezes a gente precisa fazer a comparação com a postura de Jesus e desses benfeitores para ver se isso que nós estamos chamando de normal tem procedência. Precisa ter procedência. Porque senão eu começo a criar leis e normas que não são verdades. Por isso que Jesus é nosso guia e modelo. Como é que eu atravesso a rua? Como é que eu como? Como é que eu bebo? Como é que eu falo? Como é que eu atendo? Precisamos olhar a forma como Jesus o faz e tentarmos emparelhar, né? Bacana se fosse Ctrl+C, Ctrl+V, né? Para a nossa vida, né? Copia o que ele faz, né? Copia e faz. Mas a gente ainda não consegue. Mas ele é o exemplo, e esse exemplo vem à nossa mente. E a gente precisa fazer com que isso desça para o nosso coração. E descendo para o nosso coração, ele tem que se externar através da nossa palavra, do nosso olhar, das nossas caminhadas, para que a gente se aproxime cada vez mais da felicidade que é proposta para nós. Isso é muito interessante, amigos, a gente considerar. Nós estamos aqui para sermos felizes, apesar de estarmos numa escola, numa prisão, no hospital, mas a gente pode estar dentro disso tudo muito bem. O corpo pode estar doente, mas eu posso estar são. Emmanuel fala isso lá no livro Consolador, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo Emmanuel, obrigado Emmanuel. Ele fala isso lá na questão 95, o que é saúde. Ele fala que saúde é a perfeita harmonia da alma, do espírito, a perfeita harmonia. E muitas das vezes necessitamos da enfermidade, da doença, para nos equilibrarmos. Gente, vocês fazem ideia de quantos anos, quantas reencarnações nós precisamos para estragar um pulmão? nós estragar um fígado, um rins. Nós temos que fazer um esforço enorme para estragá-lo, porque ele é muito bem, ele faz o trabalho dele muito bem feito, o pulmão. E aí a gente começa a ingerir algumas coisas que sabemos não ser boa. Tem um refrigerante aí, não tem? Dessas monte de coisa. A gente vai ingerindo isso. E o que isso vai acontecer? Ou nessa, ou na próxima reencarnação? Nós vamos estragar esse órgão. Mas quando eu desencarnar, eu vou pegar um outro. Pois é, mas tem o perispírito. E tem a minha mente, que tem o hábito de utilizar aquilo que não deve
que não faz bem. Então, independente se tiver refrigerante na outra ou não, eu vou procurar alguma coisa que o substitua. Eu vou procurar essa alguma coisa, e essa coisa vai me fazer mal. Ou seja, eu não trabalhei a origem. Porque o correto é a gente olhar para os produtos que ingerimos, as coisas que lemos, as coisas que falamos, e perceber, isso realmente é bom para mim? Que é uma questão moral, né? Que é uma questão moral. Há um excesso de sal, o excesso de açúcar é muito. Eu preciso conscientemente me policiar e falar, olha, eu não quero ter o problema agora e nem depois. Isso é uma prática moral. Né? Então é interessante a gente fazer essas reflexões. Para quê? Para que nós tenhamos sucesso nessa nossa reencarnação. Porque é muito desequilíbrio a gente ter atos, ações que vão trazer consequências muito danosas no futuro. Isso não é uma boa prática. Né? A gente, quando chega perto de um radar, a gente não diminui a velocidade? A gente não quer a multa. Então, por que isso não pode ser com relação às outras coisas? Para que eu vou me colocar numa situação de penalidade, se eu posso reduzir conscientemente, lucidamente? Porque nós já sabemos que existe uma lei de causa e efeito. Ninguém dá tumém, papai do céu, não, viu, gente? Não há milagre que funcione. Estraguei o pulmão, estraguei o fígado, estraguei a visão, estraguei a mente, estraguei o braço, a perna, usei de uma forma desequilibrada, eu terei que depois fazer a manutenção, a reparação daquilo que eu estraguei. Isso é uma lei divina. Então há necessidade, por isso que a gente vem muito na casa espírita, para essas coisas despertarem em nós, eclodirem em nós. Opa, como é que eu estou conduzindo o meu dia? Como é que eu estou limpando a minha casa, né? Lembrando da companheira. Como é que eu estou andando? O que eu estou comendo? O que eu estou bebendo? O que eu estou vestindo? Como é que eu estou me comunicando, lidando com as coisas boas que Deus nos oferta? As coisas boas que Deus nos oferta. Outro dia tem um companheiro falando para mim, falou, não, compra presunto Sadia. Aí eu virei para ele e falei assim, ô amigo, deixa eu te falar uma coisa. Presunto faz bem para a saúde? Claro, Sadia então. Eu falei assim, mas olha a quantidade de sal. Ah, não vem com essa conversa não, de saudável. Eu falei assim, não é uma conversa de saudável, é uma conversa de quem tem a consciência do produto que me é ofertado. Aí ele falou, então você quer dizer que os produtos Sadia são ruins? Eu falei, olha a quantidade de sal. Você que vai me responder isso. Pode ter a marca que for, gente. Pode ter a marca que for, que a gente precisa olhar a composição daquilo. E nós não temos ainda esse raciocínio. Chega lá e fala, não, eu quero fulano de tal. E aquilo vai fazer mal, mas é uma marca super reconhecida, uma marca boa, não é assim? A gente precisa ter esses raciocínios. Né? Para quê? Para a nossa felicidade, gente. O objetivo é só esse, sermos felizes nessa e no futuro. Né? E aí o benfeitor continua dizendo, a boca fala do que está cheio o coração. Está lá em Lucas 6,45. Disse Jesus, e nós completamos, os olhos veem conforme nossa atmosfera interior. Então eu estou falando com vocês aqui a respeito, né, da marca tal, do produto tal. É porque aqui dentro está cheio. Eu estou observando cada vez mais atento ao que eu estou comprando. Isso está cheio. Por quê? Reflexões.
estudo, conhecimento. Não é porque é da marca ou não é da marca, não importa. É a qualidade daquilo que eu estou ingerindo, porque eu quero ter um corpo saudável. E aí eu lembro de Emmanuel que precisa ser um corpo equilibrado. E quem é que coloca as coisas para dentro? Quem é que pega o garfo, né? Quem é que faz esse movimento de pôr para dentro? Sou eu. Então quem é que tem que controlar essa mão? Porque a mão não vem na boca sozinha. Eu mando nela. E aí eu vou no supermercado, compro o que eu vou ingerir. Eu compro o que tem que ser bom para mim. Eu preciso ter esse conhecimento. Mas muitas das vezes a gente não quer ter esse trabalho. Dá trabalho ser saudável. Dá trabalho. Não é? Diga, querida. Outro dia eu estava vendo um vídeo, psicólogo falando que médico está muito tranquilo, chegou com uma criança há 6 meses, assim, esse menino só come porcaria. E ele come. Ele quer comer nada saudável, só porcaria que ele come. Aí ela perguntou assim, quem que é a mãe? Aí ela ficou calma. Aí ele é a casa de supermercado, a casa ele tem poder de compra, não tem? Não, né? Se ele está comendo, você está indo lá comprar e fica colocando na boca dele, porque ele coloca na boca sozinho. E isso começa a desistir essa qualidade aí. A criança dá uma birra, quer comer uma batatinha cozida, até que os chips dá um vinho. Tem sabor, mas a quantidade de sódio, porque chip dá muito óleo. Então, desde cedo, a criança já aprende a ser no Natal. Isso é muito interessante, porque nós ofertamos para as crianças tudo que elas vão se habituar a comer de grande. Então a gente começa um processo ali, mas por que a gente começa? Porque a gente também se alimenta assim. A gente também se alimenta assim. Então aquele filho é espelho do nosso comportamento, do nosso dia a dia. E isso é desafiador, porque dá trabalho a nós nos policiarmos com o que comemos e policiarmos o que ofertamos àqueles que amamos. Muito mais prático. Muito. Você compara, eu nunca comprei esse patezinho do descer. Todo mundo fala, eu falo, pronto. Sim. É muito mais saudável, porque lá está comprando, nem sei como foi feito, como foi feito. E aí continua o amigo dizendo, é por isso que alguns afirmam, este planeta é uma prisão. Outros dizem, porém, não, é um hospital. Mas além de outros, tantos asseguram, é um belo jardim de paz. É um belo jardim de paz. Tem couve, tem limão. Né? Tua casa psíquica, trata o Hamed agora dessa questão. A nossa casa psíquica determina a nossa existência. Tua observação focaliza pântanos pestilentos ou fontes cristalinas, serpentes ou pássaros, e assim diriges teu modo característico de ver, conforme teu modelo interior, materializando e evidenciando as coisas ou as pessoas fora de ti mesmo. O mundo moderno coloca o pensamento ecológico como um dos meios para que os homens possam sobreviver no planeta, interrelacionando perfeitamente a flora e a fauna existente em nosso meio ambiente. Tudo está integrado em tudo. As águas necessitam das plantas e vice-versa. Os animais das florestas e os homens fazem parte desse elo ecológico. Não como parte imprescindível, mas como parte integradora. Que interessante, né? Que o Hamed está falando, né? Que o encarnado não é essencial.
Porque nós estamos aqui no planeta há 200 milhões de anos. Antes não existia toda uma flora, toda uma fauna? Não é? Já existia. Né? Então nós não somos essenciais nesse processo ecológico. Muitas das vezes, deixar quietinho é a melhor solução, né, para que as coisas caminhem. Allan Kardec, um dos precursores do pensamento ecológico desde 1868, refere-se à providência divina como a atenção de Deus para com tudo e todos, definindo-a como a solicitude que está por toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as menores coisas, e é nisso que consiste a ação providencial. Falei do bolo, né? Deus está presente no macro e no micro. Transcorridos, continua Hamed, mais de um século, a humanidade continua estudando e observando essa atenção celestial, a providência divina, em que cada ser vivo do planeta se interconecta, sendo todos essencialmente necessários para a manutenção de todos, e aprendendo a ver a vida em suas harmoniosas relações de autoajuda. Visto que submetida sempre a essa ação superior e inteligente que a todos provê. Paralelamente, e em razão disso, se os rios e as florestas morrerem, os homens também perecerão de modo parcial. É muito interessante te dar uma paradinha para pensar o seguinte: nós dependemos muito mais da providência divina, da natureza, do que eles dependem de nós. Nós somos os dependentes deles. Não são eles que dependem de nós. Não é? É um pensamento muito interessante. Então, o motivo de preservarmos é para nos preservar também. O motivo de cuidarmos é para cuidarmos também. Não é? E aí a gente percebe, lembrando de uma resposta do Livro dos Espíritos, que fala em que o Espiritismo pode ajudar a humanidade. E aí os benfeitores superiores respondem: combatendo o materialismo. Combatendo o materialismo. É nisso que o Espiritismo pode nos ajudar, a ciência espírita pode nos ajudar. É interessante, gente, que a gente percebe que cada vez mais existem o capitalismo, o materialismo, ele tenta produzir elementos artificiais para o nosso consumo, em vez de trabalharmos as questões naturais. Nós estamos vendo aí, né, a presença, né, do nosso querido irmãozinho menor, né, que a gente está chamando de Covid-19, que é um princípio inteligente também no seu processo evolutivo. Ele está cada vez mais atacando e encontrando organismos frágeis. E quantos de nós estamos interessados na saúde? Quantos órgãos federais, estaduais, municipais estão nos ensinando a pensar melhor, comer melhor, andar melhor? Eles estão querendo um outro viés, mais como consumidores, como vendedores o tempo todo, em vez de nos ensinarmos a nos equilibrar, como traz Emmanuel, nos equilibrar. Porque para que uma doença se instale em nós, nós espírito precisamos estar receptivos, o nosso perispírito precisa estar receptivo e o nosso corpo físico precisa estar receptivo. Se a gente trabalha esses três campos, esse elemento externo não vai se alojar no nosso corpo físico. Qual é um dos maiores causadores das nossas doenças? O medo. O medo. Ele cria brechas enormes. Tem gente que não sai de casa. Tem gente que tem
medo de ir à rua, mas não analisa o salame que come, né? O presunto que come, e acha que essa prática somente vai lhe dar um equilíbrio. Porque a palavra de ordem é um equilíbrio espiritual, material. E aí o benfeitor vai para o finalmente dizendo assim: todos nós somos natureza. Trabalho divino. Todos nós somos natureza. Somos vida em abundância. Também tu és natureza. E as várias moradas às quais se referia Jesus são hoje, pelo Espiritismo, levadas às outras tantas interpretações de maior compreensão e discernimento quanto ao modo de examinar e analisar a vida no planeta. Chamando a atenção aqui para o nosso jeito de ver. Amigos e amigas, o Espiritismo é uma ciência de observação. Já pensaram nisso? Uma ciência de observação. Primeira coisa que eu tenho que observar: o meu ambiente, o meu habitat. Segunda coisa que eu tenho que observar: a minha relação com esse habitat. Terceira coisa que eu devo observar: a minha relação com Deus. E fazendo essas observações, nós vamos fazer os ajustes nas nossas condutas, nas nossas práticas. Ajustando através da observação. Fiz isso, nasceu uma planta diferente. Fiz aquilo, alguma coisa me desconforta. E aí, observando isso, o que eu preciso fazer? Melhorar a forma que a gente está fazendo isso. E ele finaliza dizendo assim: ama a terra, ama a natureza, nosso mundo, nossa casa. Bacana esse, né? A gente pensar, e a gente agradece imensamente a oportunidade do estudo, lembrando que nós estamos no Cantinho de Jesus, participando do nosso tratamento espiritual de saúde. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite. Vamos fazer a nossa prece? Alguém gostaria de fazer?